Qual é a segunda frase? No mundo atual, a segunda frase é inaceitável. No mundo de hoje, a segunda frase não dá nem para imaginar uma coisa dessas. Mas eu vou falar assim mesmo. A segunda frase é a seguinte: há condutas que o crente deve abertamente condenar. Há condutas que você crente, você deve abertamente, verbalmente condenar, falar, dizer: isso é errado, isso é abominação, isso é imundo, isso Deus reprova. Você deve fazer isso. É assim que deve ser seu comportamento. No mundo atual, a ideia do politicamente correto, a pós-modernidade que diz que cada um tem a sua verdade, você não pode dizer e impor a sua verdade a ninguém. Nesse mundo, fazer isso é o maior absurdo da terra. Quem é você para dizer que eu estou errado? Isso é verdade para você, para mim pode ser que não. Não se importe com essa filosofia pós-moderna, com o politicamente correto que aplaude qualquer coisa, que nunca condena nada. Pastores fazem isso, não condenam nada. E com isso se afastam do modelo bíblico do pregador verdadeiro. O texto que está diante de nós ensina que nós temos o dever de condenar certas condutas. Vejam, na sequência aí do texto, nós chegamos no versículo 8. O versículo 8 diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Há uma grande diferença entre nós e o mundo lá fora. É por isso que nós rompemos totalmente com essas condutas que eu mencionei. O versículo 9 abre um parêntese e diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. É isso que nós produzimos. O versículo 10 diz: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Provando significa realizando, fazendo, vivendo aquilo que agrada a Deus. Esse é o modo de vida do crente. Ele faz o que agrada a Deus. A palavra provar aqui significa isso. Ele faz disso a sua experiência diária. A sua experiência diária é integrada por isso, por coisas que agradam a Deus. E aí ele prossegue no versículo 11: e não sejais cúmplices. Vejam aí a palavra cúmplice significa coparticipante. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, que ele já enumerou nos versículos 3 e 4. As obras infrutíferas das trevas já foram mencionadas nos versículos 3 e 4. Nós já sabemos quais são. E aí vejam a sequência: antes, porém, o que diz o texto? Reprovai-as. Note bem, a palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui não diz apenas respeito a uma reprovação no coração. A palavra usada pelo apóstolo Paulo significa também condenar. Dizer: olha, essa sua conduta é errada e é condenável isso que você faz. Isso é pecado. Isso que você faz não agrada a Deus. Ah, quem é você para falar isso? Eu sou um crente embasado, escorado na Sagrada Escritura. E trazendo à tona o que a Escritura diz, eu digo para você, com base nela: isso que você faz é pecado. Deus não se agrada disso. E por causa disso é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você tem que se arrepender disso e abandonar isso. Isso é pecado. Você está me julgando? Estou julgando você com base na Escritura. É a Escritura que te julga e te condena. Eu sou apenas o porta-voz de Deus, só isso. Não estou te julgando com base nos meus escrúpulos, não estou te julgando com base no que eu acho. Eu estou te julgando com base na Escritura. É ela, na verdade, que julga você e condena você. Eu sou apenas um porta-voz. Você está errado. E tem que parar com isso. E tem que abandonar essa vida, porque a ira de Deus se manifestará sobre você se você não abandonar essa conduta. Esse é o crente de verdade. Ele fala isso. Ele diz isso. Ele tem coragem. Ele condena. Ele não é conciliador. Deus, a carne é fraca. Deus perdoa. Deus entende. Não.
Não diz isso. Diz: meu amigo, isso que você faz, Deus condena isso severamente. E se você continuar nessa vida, longe de Deus, de pecado e de podridão, a ira dele vai se manifestar na sua vida cedo ou tarde. Escreva o que estou dizendo, porque isso não são palavras minhas, são palavras de Deus. Isso é pecado, você tem que abandonar essa vida. Condene essas coisas. Condene essas coisas. Essas coisas merecem o nosso ódio. A pessoa não merece o nosso ódio, mas essas coisas merecem o nosso ódio. Nós devemos ferver diante dessas coisas. Essas coisas devem nos deixar de cabelo branco. Não devemos achá-las normais. As obras da carne, nós não devemos olhar para elas e falar: é normal, hoje em dia todo mundo faz. Não, essas coisas devem nos indignar profundamente. Quer pedir uma bênção grandiosa para Deus? Peça o seguinte: Senhor, não permita nunca que eu perca a capacidade de me indignar. Não permita nunca que o meu coração se amoleça nesse campo e aceite qualquer coisa. Não permita. Conceda-me sempre um coração que fica indignado diante do mal, que não aceita o mal, que vê o mal nos próprios filhos e condena. Não fica justificando os filhos: são meus filhos. Não, está errado. Condena os próprios filhos. Diz: você é meu filho, mas o que você faz é condenável, é errado. Você, meu filho, tem que abandonar isso. É a pessoa que ama mais a justiça do que a própria família. E é disso que precisamos. Pessoas que amam mais a justiça do que a própria família. Ai, desgraçado é o filho cujo pai o ama mais do que a própria justiça. Desgraçada é a esposa, desgraçado é o marido cuja esposa o ama mais do que a própria justiça. Porque essa esposa não vai corrigi-lo, porque esse marido não vai corrigi-la, porque esses pais não vão corrigir os filhos. Nós devemos amar a justiça mais do que qualquer coisa, porque a justiça é o caráter de Deus, e a Ele nós devemos todo o nosso amor. Então devemos nos aproximar das pessoas e condenar os seus erros, com a palavra de Deus em punho, visando o arrependimento delas. Não pelo prazer de condenar, mas para levá-las ao arrependimento.